Ezequias. E nos diz a palavra do Senhor que logo no primeiro ano, se você for acompanhar lá em 2 Crônicas, capítulo 29, quando Ezequias começa a reinar, que logo no primeiro ano do reinado de Ezequias, Ezequias abre novamente as portas da casa do Senhor. E ele promove uma grande restauração espiritual, uma grande purificação. Ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes e manda que se purificassem. Eles conclamam ao povo e mandam que se purificassem e voltassem novamente para a casa do Senhor. E ele começa a retirar todos os altares que o seu pai havia levantado a outros deuses e proclamar que só havia somente um Deus verdadeiro que deviam adorar, o Deus que está nos céus. Eles estamos em um culto de família. Ainda que o seu pai, ainda que sua mãe, né, da sua trajetória, na sua família, tenham raízes, né, que venham raízes maus, não significa que você também vai ser da mesma forma. Porque Ezequias cresceu vendo seu pai fazendo tudo que era desagradável ao Senhor. Mas ele se posicionou. E quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele faz é purificar, é abrir novamente o templo da casa do Senhor. Aleluia! Não são suas raízes hereditárias que determinam quem é você. Não é o que seu pai fez, o que sua mãe fez, que alguém vai dizer assim, não, vai seguir o mesmo caminho do pai, vai seguir o mesmo caminho da mãe. Não. Jesus tem uma nova história, um novo plano na vida de filhos e filhas. Aleluia! Aleluia! E por conseguinte, depois daquela grande reforma, Ezequias também diz aqui no capítulo 18, versículo 7, como seu pai, ele desobedeceu ao Senhor, Deus permitiu que Judá ficasse pagando impostos à Assíria. Só que quando Ezequias começa a reinar, ele também se rebela. Diz aqui no versículo 7 do capítulo 18: assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não mais o serviu. Ele também pôs um ponto final ali e disse que não mais serviria ao rei da Síria. Ok. Enquanto Ezequias estava ali promovendo aquela grande reforma, aquela grande adoração ao Senhor, o povo retornando, o reino do norte lá, onde havia os reis que não adoravam ao Senhor. Nós bem conhecemos a história, né, que o reino de Israel foi dividido em duas tribos, reino do norte e reino do sul. O reino do sul, alguns dos reis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas no reinado do norte, nenhum daqueles reis foram obedientes a Deus. E enquanto Ezequias estava cá promovendo uma grande reforma, uma grande purificação, o reinado do norte estava sendo levado cativo, porque não obedeceram, não ouviram as palavras do Senhor. E como Ezequias se rebela e diz que não vai mais pagar os impostos ao rei da Síria, Senaqueribe, diz aqui no versículo 13 do capítulo 18, que Senaqueribe, no 14º do ano de Ezequias, do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, começa a vir contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Depois de tomar todas aquelas cidades, ele vem para a capital Jerusalém e ali é formado um cerco sobre aquela cidade. Só que a partir do versículo 14, Ezequias, que diz que não mais pagaria impostos ao rei da Síria, ele vai enviar presentes para o rei da Síria, vai tirar a prata da casa do Senhor, os tesouros, e envia para o rei da Síria, dizendo assim: retire-se de mim, não venha contra a minha cidade. Vamos dizer assim, vamos dar um jeitinho por aqui, né? Mas o rei da Síria não deu ouvidos àqueles presentes e continuou e enviou seus mensageiros para que viessem em seu nome até Ezequias. E eu acredito que todos conhecem quando os mensageiros do rei Senaqueribe chegou ali e começaram a proferir grandes ameaças e disseram muitas coisas, o quanto que Senaqueribe já havia feito nas outras nações e que não seria diferente também ali, que era melhor que o povo se rendesse, era melhor que o povo não desse ouvidos a Ezequias e se tornasse para ele, porque
eles o alimentavam. Só que, aleluia, quero já dar uma pausa. Ezequias tentou enviar presentes, convencer para que o rei Senaqueribe não viesse contra ele, não deu ouvidos. Porque não há aliança com o inimigo. Cristão não faz aliança com o inimigo, aleluia. O inimigo pode oferecer o que for, mas você não pode abrir mão da sua família, aleluia. Você não pode achar que ele vai fazer um acordo e vai ficar tudo bem. Porque o fim é só destruição. Ele poderia até dizer, vamos sim fazer um acordo, mas depois o fim era somente destruição. Mas ele não aceitou. E ele mandou os mensageiros que proferiram palavras e palavras contra Ezequias e contra o povo daquela nação. E quando começamos o capítulo 19, que foi o primeiro versículo que nós lemos, que diz que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia. Ezequias tentou dar o seu jeitinho, mas o seu jeitinho não deu certo. E ele lembrou-se do Deus que havia colocado ele para reinar. Aleluia. Então ele se humilha. Aleluia. Ele rasga as suas vestes como sinal de humilhação. Ele se veste de pano de saco. E ele entra na casa do Senhor. Aleluia. Não importa o que está acontecendo. Talvez o inimigo tenha afrontado a tua família. Tenha enviado ameaças. O mundo jaz em maligno. E quando se trata de família, o inimigo está tentando de todas as formas quebrar os valores, destruir os princípios. Atacam as crianças, atacam os filhos, atacam os casamentos. E porque não é mais normal homem e mulher, você acha até estranho, né? Quando vê um casal hoje em dia, homem e mulher. O inimigo tem tentado colocar de toda forma, porque tem que ser homem, mulher, e é normal. Todos os ataques. Mas um crente posicionado como Ezequias, ele entra na casa do Senhor, aleluia. Porque sabe que somente o Senhor, seu Deus, pode pelejar por ele. E Ezequias entra na casa do Senhor. Mas diz também a partir do versículo 2, que enquanto ele entra na casa do Senhor, ele pede para que seus mensageiros vá até o profeta Isaías. Vá lá na casa do profeta Isaías. Quem sabe Deus tem uma palavra e fale conosco. E assim foram os mensageiros até a casa do profeta Isaías. E chegando lá, Isaías tem uma resposta para Ezequias. Como lemos no versículo 6. Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele o espírito, e ele ouvirá um arruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Tudo que Ezequias queria ouvir. Se a sua família está sendo afrontada e você vai buscar a resposta do Senhor, e o Senhor envia da parte do profeta de Deus, a irmã do ciclo de oração vai na sua casa, o pastor vai na sua casa e dá aquela palavra, aquela resposta que você estava precisando. Que maravilha! Agora eu creio que Ezequias, que estava, quem sabe, amedrontado porque ele era humano, quem sabe com um pouco de desespero, quem sabe agora, estou aliviado. Deus ouviu, enviou a resposta. E agora o inimigo não vai vir mais contra mim. Aleluia! Deus usou grandemente a irmã do ciclo de oração. E ela disse que a minha família está protegida e guardada pelo Senhor. Deus enviou o pastor Carlos, o pastor Isaac lá em casa. E parece que tudo que estava acontecendo, sem eu contar a ninguém, eles falaram tudo certinho. E Deus deu a resposta que eu tanto queria. Agora meu coração está aliviado. Meu coração está tranquilo. Eu creio que Ezequias pensou dessa forma. Agora eu posso descansar, porque Deus me deu uma resposta. O inimigo não virá contra mim. E diz que quando o mensageiro vai lá voltar para encontrar o rei Senaqueribe, versículo 8, Rabsaque, diz que o rei da Assíria estava pelejando contra a Libna. E havia rumores que o rei Etíope, o rei Tiraca,
estava subindo para guerrear contra o rei da Síria. Se o rei etíope, lá com os soldados egípcios, estavam vindo contra Senaqueribe, o rei da Síria, logo a nação de Judá teria um aliado. Verdade? Eles pensaram, eu creio que eles pensaram assim. Só que Senaqueribe, astuto também, né? Que o inimigo é astuto. Não. Eles vão se encher de esperança, achar que dá tudo certo. Volta lá e fala assim, que não é para Ezequias te enganar, porque o Deus deles não vai livrar eles. Porque onde eu passei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já destruí nações, e os deuses deles não puderam livrar eles das minhas mãos. Só que além de Senaqueribe mandar o recado para ver suas palavras, ele também agora envia cartas. Não era somente pela fala, era também escrito e selado pelo rei. Diz que naquela época a palavra selada pelo rei era algo que não voltava atrás, né? Segundo eles. Mas quando a palavra é do homem, Deus pode fazer voltar atrás, porque a última palavra é dele, aleluia. O homem dá uma palavra, mas só Deus quem tem a última e determina de fato o que vai acontecer. Então, novamente, os mensageiros de Senaqueribe voltam para ali e entrega aquelas cartas para Ezequias. E no versículo 14 diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, aleluia. Quando Ezequias achou que ouviu uma resposta, mas Deus usou um profeta, eu ouvi, né, que o inimigo não virá mais. E agora, novamente, as cartas. Porque é assim que acontece. Você batalhou pela sua família, você orou, você lutou. Aí quando você acha que está tudo tranquilo, aí de repente, novamente, o inimigo vem e lança afrontas, ameaça. Porque ele não fica feliz com a minha família e com a tua família, ainda mais servindo ao Senhor. E ele tenta de todas as formas atacar. Porque ali ele estava procurando uma brecha. Os muros estavam erguidos, havia sido grandes reformas sido feitas ali, mas ainda assim, Senaqueribe não deixou de vir lançar suas afrontas, as suas ameaças, mexendo com o psicológico de Ezequias e também do povo. Porque se o inimigo não conseguir te atingir de um jeito, ele vai procurar de outro. Quando você acha que está tudo bem aqui, aí vem uma notícia de lá, sabe, teu tio, tua tia, teu primo tentou suicídio, está no processo de depressão, está internado, e os médicos já disseram que não tem mais jeito. Aí você toma aquele susto, ai Deus, como parecia que estava tudo bem, vem novamente sobre a minha família, e começa de novo aquela preocupação, o medo bate forte no coração. Mas a palavra do Senhor que, recebendo as cartas, Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu perante ele todas aquelas cartas, todas aquelas afrontas, aleluia. Ezequias foi procurar novamente auxílio, mas o Senhor já não tinha ouvido, o Senhor já não sabia qual era o problema. Ah, Senhor, tu já sabe, é aquele filho. Ah, eu não vou orar mais não. Ora sim, continua orando. Eu não sei se vocês perceberam, mas há uma diferença. Quando vimos no versículo 1, diz que quando Ezequias ouviu todas aquelas palavras, aquelas notícias, ele entrou na casa do Senhor. Mas no versículo 14 diz que ele subiu à casa do Senhor. Há uma diferença entre essas duas palavras: entrar e subir. Entrar, eu estou para fora de algum lugar e dou um passo e entro. Eu apenas me desloco do lugar. Mas quando fala de subir, subir requer um esforço a mais. Subir requer que você esteja com seus joelhos fortalecidos, as suas pernas fortalecidas. Porque quando fala de subida, é elevar.
firmes, aleluia. E Ezequias subiu à casa do Senhor, aleluia. Talvez você tenha entrado na casa do Senhor. Você tem vindo todos os dias, você tem orado. Mas o Senhor nos manda nessa noite subir à casa dele. Está na hora de elevar as orações pela nossa família. Está na hora de elevar o clamor, aleluia. Está na hora de aumentar os jejuns. Ah, mas eu já fiz campanha, propósito de 15 dias, mais de 30 agora. Eu já fiz de 30, mais de 60. Aleluia. Ah, mas agora eu vou desistir. Depois de tudo que já passou, Ezequias teve todo aquele trabalho de trazer de volta o povo para a adoração. Você acha que é fácil? Foi fácil? Na Bíblia a história é contada, é linda, maravilhoso. Mas imagina um rei, um povo que estava completamente desviado, voltado os corações para outros deuses. Agora este rei vem de novo fazer aquela reforma. Pelo Espírito Santo, ele conseguiu. Imagina o trabalho. Agora, ele simplesmente iria entregar de mão beijada o seu reinado para o inimigo? Só porque o inimigo disse assim: não, eu já acabei com os outros reinados, eu já destruí outras nações, agora é só você me entregar a sua. Não é assim não. Ah, eu já destruí a família ali, eu já destruí a família do vizinho, já teve divórcio lá, o filho já entrou nas drogas ali. Não. Na minha família, na sua família, não vai ser dessa forma, aleluia. Não é desse jeito, não. Aqui não, Satanás, aleluia. Aqui não. A minha família não. Você pode arrotar e dizer que já fez isso, já bagunçou aqui, aleluia, já fez confusão lá, já foi na casa de fulano e de tal. Mas aqui há servos do Senhor posicionados que sobem a casa do Senhor, aleluia, e clamam ao Senhor. Já buscou as madrugadas, fez jejum, e agora diz assim: não, eu estou cansada, já orei tanto, vou entregar. Depois de tudo que já passou, a mulher, quando foi casar, o marido estava na planta. O homem, quando foi casar, a mulher estava na planta. Agora que o projeto está completo, o inimigo vai dizer assim: eu vou levar, é só assim entregar. Eu digo: não, aleluia, quem quiser a sua família vai lá buscar, vai ralar o joelho no chão para fazer a sua, porque a família do servo do Senhor está blindada, protegida, bem guardada, porque há homens e mulheres que se posicionam, aleluia, que se põem, aleluia, as madrugadas para clamar, aleluia, que se põem as madrugadas para dizer: Senhor, o Senhor disse que esta família é minha, e eu não vou entregar de mão beijada para o inimigo. Trabalhou em 2 empregos para construir casa, criou os meninos na igreja, e disse assim: não, vou destruir, vou fazer. Não, aqui não. Servos do Senhor se posicionam e não entregam, porque foi o Senhor que deu, aleluia. O Senhor que deu, aleluia. Toma posse, aleluia. Cuida da tua família. Está difícil, o filho está dando trabalho. Ah, Jesus, mas eu pensei que o negócio agora já tinha terminado. Não, esse esposo já não ia mais me dar trabalho. Aí, mas de repente, lá no serviço do esposo, aparece lá a mulher estranha de Provérbios, capítulo 5. Que os seus lábios destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que o azeite. Ah, mas diz também que esses lábios, os mesmos lábios que destilam favos de mel, o final dele é amargoso como absinto, conduzem à morte e à perdição, aleluia. Talvez também é lá na esposa. Lá no trabalho, sempre tem. A gente convive com pessoas, a gente sabe o que acontece. Aí a irmã chega hoje um pouquinho, senta lá, aí tem lá um observando, tem um Saul, né, belo. Esse Samuel diz lá em capítulo 9 que o versículo diz que não havia entre os homens de Israel outro mais belo do que Saul. Era o mais belo. Os que mais alto chegavam, só chegavam até seu ombro, porque ele era alto, belo. Porque o inimigo não vai enviar qualquer coisinha, vai enviar Saul, lindo, maravilhoso. Aí vai dizer assim: viu o que aconteceu? Parece que você está triste hoje. Aí vai dizer assim: não, está tudo bem.
mas só diz, né? Chega no outro dia vai dizer assim: tem certeza? Pode falar. Sou um amigo, pode confiar. Ah, não, é porque lá em casa o esposo está trabalhando mais do que não está ligando mais para a família. Trabalha, chega em casa, dorme, nem olha para a esposa, nem diz assim boa noite. Só chega, vai dormir. Às vezes chega assim, ó, já chega assim, ó. Aí tem janta, mulher. Aí tem a janta, depois volta pro quarto. Aí a esposa vai lá, vai dormir agora não. Aí começa a lavar um tal de um TikTok, um tal de Kawaii, um tal de Instagram. De repente começa a aparecer uns versículos postados e umas ovelhas sem lã. E o dedinho vai só correndo. E aí chega de madrugada e o olho vai ali só deixando. Aí no outro dia a esposa vai trabalhar e Saul está lá. E aí? Ah, é porque ele já não dá mais atenção. Já não faz mais aqui. Aí Saul, você não quer tomar um cafezinho, não? Quer ir lanchar ali, não? Aí vai quando vê, Saul pegou a presa. Só que Saul era belo, mais lindo entre aqueles homens, mas depois vamos descobrir quem realmente era Saul. Invejoso, amava mesmo era o poder, não amava Deus. Perseguidor, homicida. Cuidado com os Saul, as mulheres. Cuidado com as mulheres estranhas, homens. Filhos e filhas, cuidado quando a tua mãe ou teu pai fala assim: te afasta dessa amizade. Te cuida. Persevera nos caminhos do Senhor. Observa a palavra do Senhor. Dá ouvidos, porque é assim que o inimigo vem afrontar, tentar destruir de qualquer forma a família. Aleluia. Mas o crente que aprender aqui nessa noite, como Ezequias, aleluia, ele vai lembrar-se do Senhor e vai se posicionar e clamar ao seu Deus por socorro e misericórdia. Aleluia. E diz que Ezequias está lá orando e ele apresenta suas cartas ao Senhor. E no começo do capítulo, quando lemos, Ezequias entrou na casa do Senhor e ele mandou que os mensageiros fossem lá na casa de Isaías. Mas agora é o contrário. Enquanto Ezequias está ali orando, buscando, Isaías é que manda mensagem para Ezequias. Aleluia. E diz assim: ó, sabe, Ezequias, o pedido que tu me fizeste a respeito do rei Senaqueribe, ouvi a tua oração. Aleluia. É o que o Senhor nos diz nessa noite. Sabe o pedido pelo esposo, o pedido pelo filho, aleluia, o pedido por um parente que está precisando, que está passando por problemas. O Senhor diz: eu ouvi, aleluia. O inimigo não vai fazer o que quer. O inimigo não vai chegar e achar que pode entrar e bagunçar e ir embora e deixar a bagunça. Não, Deus não permite, porque Ele ouviu a tua oração, aleluia. Ele ouviu o teu clamor e Ele diz assim: ó, tem resposta, aleluia. Não vai precisar você ir novamente na casa do pastor, ou não vai precisar você de novo lá na casa do filho de oração, porque Deus é que vai enviar ele lá e vai dizer assim: ó, irmã, anima-te. Deus me trouxe aqui para dizer que não precisa temer, aleluia. Não precisa se amedrontar, porque Ele já fez a obra, aleluia. Aleluia. E diz assim, ó, não temas, vou falar com minhas palavras, não temas o rei da Síria, porque este homem acha que faz alguma coisa, mas isso aí não é nada de novidade, tudo isso eu já fiz lá atrás. Vamos dizer que Deus queria dizer assim, não é com essas palavras, mas Deus usando Isaías para falar para Ezequias. Já aconteceu, ele fica dizendo assim, que destruiu nações, que destruiu reinos, mas isso aí tudo já aconteceu antes e foi por mim. Agora só o instrumento que é diferente. Ele está achando que ele está fazendo isso porque ele pode alguma coisa? Não, na verdade é porque Deus estava permitindo Senaqueribe fazer aquilo. Não é porque ele era alguma coisa, era porque o próprio Deus estava permitindo. Mas diz assim, ó, tu vem com essa fúria, está furioso contra mim, Deus falando para Senaqueribe. Mas eu vou colocar um freio no teu nariz, um anzol, aleluia.
E tu não vai, como lemos nos versículos 32 e 33, que ele não entraria na cidade de Judá. Não haveria trincheiras, ele não haveria lançamento de nada. Ele não entraria, não tocaria, ele voltaria para trás. Porque ele não entraria, porque estava blindado pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. A tua família está blindada pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. Assim como foi lá no Egito, quando o anjo da morte estava passando, aleluia. E a casa dos hebreus, os umbrais das suas casas estavam marcadas pelo sangue do Senhor Jesus. E o anjo da morte não entrou naquelas casas. A tua casa está marcada pelo sangue do Senhor Jesus. A tua família está marcada pelo sangue do Senhor Jesus. E o inimigo não vai entrar, aleluia. Ele não vai obter êxito, aleluia. Porque a tua família está guardada no esconderijo do Altíssimo, aleluia. Que nada vai atingir, nenhum mal sucederá à tua família, nem praga alguma chegará à tua casa, aleluia. 1000 cairão ao lado da tua família, 10.000 à tua direita, mas a tua família não será atingida, aleluia. Porque está bem guardada, bem protegida, aleluia. Não foi qualquer Deus, não foi Deus feito por mãos de homem, mas foi o Deus Todo-Poderoso. Escolheu, separou e disse assim: tu és meu, a tua família é minha, os teus filhos são os meus, são meus. O inimigo pode até soprar no seu ouvido, na sua mente, dizer assim: tá lá, diz que é promessa, mas tá lá, desviado. Vai fazer o que? A dirigente do circulação ora tanto, mas o filho está nas drogas. A mulher diz que ora, o pastor diz que ora, mas os filhos estão lá desviados. Não preocupa, continua clamando, porque o Senhor Jesus está cuidando e Ele vai trazer, aleluia. E se você crer, ainda essa noite, como nos diz a palavra do Senhor, naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou no arraial dos assírios e matou mais de 180 mil homens, aleluia. Se você crer, o anjo do Senhor visita a tua família, visita aquele que você tem orado em outra cidade, em outro país, alguém que está precisando do Senhor, alguém que você tenha apresentado. Se você crê nesta noite, o Senhor envia um anjo lá, aleluia, e faz a obra por completo, aleluia, porque Deus é um Deus poderoso e fiel para cumprir pelas suas palavras, aleluia. Irmãos, rapidamente, vamos ficar de pé. Estamos num culto de família. Procurem seus familiares, fiquem juntos uns dos outros. A família da irmã Glória praticamente já está aí, a igreja toda um do lado do outro. Quem tiver os seus filhos, pegue seus filhos. Quem tiver sua esposa, vai para o lado da sua esposa. Quem tiver sua mãe, vai para o lado da sua mãe, aleluia. E você vai profetizar. A esposa não está aqui, o esposo não está aqui, meu pai não está aqui, minha mãe está aqui, mas o Espírito Santo está aqui, aleluia. O nosso Deus, o nosso Pai. Mas acima de tudo, somos uma família em Cristo Jesus. E vamos declarar e profetizar sobre a nossa família que Deus é poderoso
noite, quem sabe você quer fazer um concerto com Deus. Quem sabe você já até serviu Deus, mas hoje você está parado, está no meio termo, está em cima do muro. Hoje é tempo de decisão. Deus trouxe você aqui para falar no seu coração. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tem, levante a sua mão. A igreja vai orar por você. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar para permanecer. Tem alguém? Aleluia. Se tem, venha até a frente. Deus tem te dado essa oportunidade hoje, em nome de Jesus. Se não tem, nós não vamos insistir, mas nós vamos ouvir agora a Isabela. Vai cantar, ela vai cantar. Podemos ouvir a Isabela, amém, igreja? Ela está desejosa de cantar. E a Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Jesus falou isso. Então elas vão cantar. Cumprimentos, irmãos, amado Senhor. Amém.
começa desde pequeno, irmãos. O dom já vai aparecendo, já vai destacando, né, para a glória de Deus. Irmão, nós queremos agradecer a todos vocês, principalmente a família Pereira, né, que Deus abençoe vocês, ter atendido o pedido. Agradecer ao pastor Ariel também por nós, né? Sei que aqui um pouquinho de ciúme, mas aqui também é pouco dele, né? Ele não pode segurar muito, não, né? Mas é uma bênção quando vocês vêm aqui, né? A igreja está cheia, a gente se alegra muito com a presença de vocês. E os demais visitantes, também da irmã Eva também, né? Nesse vida, Deus abençoe, viu? Muito feliz pela presença de vocês, todos os visitantes, em nome de Jesus. Amanhã, irmãos, nós temos aqui ciclo de oração. Ciclo de oração amanhã não haverá ensaio, vai ser ciclo de oração, vai ser o ciclo de oração completo, porque o povo de Xangri-Lá tem muita bênção para contar, amém? Nós tivemos uma festa maravilhosa, uma festa, nós podemos dizer que foi uma festa perfeita, né? Além das nossas expectativas, foi muito boa. O Antônio viu, né, Antônio? O Antônio veio aqui 2 dias, né? Foi uma bênção. Você viu os 3 dias? Que bênção. Então foi realmente, a festa foi muito boa, para a glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas. E nós temos muita bênção para contar amanhã no ciclo de oração. Quarta-feira, culto de doutrina. Domingo que vem, última escola dominical do trimestre. E à noite, culto evangelístico. Vamos ficar de pé. Vamos terminar o culto em nome de Jesus. Quantos querem que a família Pereira e os demais visitantes retornem para essa água? Nos diz um amém, bem claro. Olha lá. Amém! Um amém desse, isso não é nem um convite, isso é intimação, né? Amém? Pastor Francisco, onde ele está? Pastor Francisco. Nossa, bom, Pastor Francisco. Já trabalhou bastante na portaria, hoje o nosso porteiro não veio. Pastor Francisco é um obreiro completo, né? O senhor vai orar e dar a bênção apostólica para nós, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aqui é festa todos os dias, né? Que coisa linda. Senhor Jesus, damos graças ao Senhor pelo que o Senhor tem nos feito nesta noite, por este culto de adoração no nome do Senhor, pelos louvores que foram entoados para a glória do Teu nome, e também a palavra do Senhor que foi pregada, que essa palavra não venha, Senhor, cair por terra, mas que nós possamos acatar a Tua palavra, Senhor. Assim nós agradecemos o Senhor, hoje e sempre, leva-nos em paz para nossos lares. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
Senhor.